Primeiro domingo da Quaresma, ano C, Capela da PUC. Jesus, no deserto, era guiado pelo Espírito e foi tentado. Evangelho segundo Lucas. No primeiro domingo da Quaresma, o Evangelho nos apresenta as 3 tentações de Jesus no deserto. Jesus é tentado pelo diabo. Primeiramente, o diabo convida Jesus a transformar uma pedra em pão. Em seguida, o diabo mostra-lhe os reinos da terra, sugerindo a Jesus que pode se tornar um Messias poderoso e glorioso. E, por fim, o conduz ao ponto mais alto do templo e provoca Jesus a se lançar para manifestar de uma maneira espetacular o seu poder divino. As 3 tentações indicam os 3 caminhos que nos levarão à ruína. 3 falácias para nos enganar: a avidez da posse, ter e ter, a glória humana e a instrumentalização de Deus. A avidez da posse é a lógica insidiosa do diabo. Ele começa pela necessidade natural de nos nutrir, de viver, de nos realizar, de sermos felizes, para nos forçar a acreditar que tudo isso é possível sem Deus e até contra Deus. Mas Jesus se opõe dizendo: está escrito, nem só de pão vive o homem. Recordando o longo caminho do povo eleito através do deserto, Jesus deseja abandonar-se com plena confiança à providência do Pai, que cuida sempre dos seus filhos. A segunda tentação, o caminho da glória humana, o diabo diz: se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Por isso Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. E a terceira tentação, submeter Deus aos próprios caprichos. Ao diabo, que, citando as Escrituras, o convida a pedir a Deus um milagre extraordinário, Jesus se opõe firmemente na decisão de permanecer humilde e confiante diante do Pai. Não tentarás ao Senhor teu Deus. E assim rejeita a tentação talvez mais sutil de querer puxar Deus para o nosso lado, pedindo-lhe graças que na realidade servem para satisfazer o nosso orgulho. Estes são os 3 caminhos que nos separam de Deus, porque são totalmente alheios ao modo de agir de Deus. Jesus, enfrentando essas provocações, vence 3 vezes a tentação que nos impede de aderir ao projeto do Pai. E Jesus nos indica os remédios: a vida interior, a fé em Deus, a certeza de que Deus nos ama, que é Pai, e com a certeza de que venceremos qualquer tentação. Ao responder somente com a palavra de Deus, Jesus nos ensina que com o diabo não se dialoga. Vamos aproveitar o tempo privilegiado da Quaresma para nos purificar, para experimentar a presença consoladora de Deus na nossa vida. A materna intercessão da Virgem Maria, ícone de fidelidade a Deus, nos ajuda sempre a rejeitar o mal e a acolher o bem. Então, irmãos e irmãs, sempre no primeiro domingo da Quaresma, na tradição cristã católica, a Igreja refletiu no seu Evangelho, sobre as famosas 3 tentações que Jesus sofreu no deserto. Ele já foi no deserto para resistir. Então, o deserto é lugar de resistência. E ali ele foi tentado violentamente pelo diabo naquilo que nós, seres humanos, somos tentados a vida inteira: ao ter, ao poder, ao prazer, a subjugar Deus aos nossos caprichos, a fazer da religião um modo de nos relevar, de nos mostrar que somos realmente maravilhosos, etc. e tal. Tudo isso nós temos que vencer pela graça de Deus, fazendo uma quaresma de jejum, de oração e de penitência. Senão, a gente faz do cristianismo uma
vivência anticristã. Justamente aquela postura de Cristo é a postura que nós devemos adotar para a nossa vida, pela graça, sempre, porque sem a graça não conseguimos nada. Com o diabo não se dialoga, nunca, porque ele nos traz, nos seduz, criando uma maneira em que o bem parece que o mal parece o bem e que o bem desaparece no horizonte da nossa vida. Se não fosse assim, o mundo já seria uma rota de amor e beleza, e nós sabemos que não é, porque as tentações do inimigo nos perseguem, inclusive dentro do âmbito da própria igreja, porque a sabedoria do maligno, como já disse Cristo, às vezes é maior do que a nossa. Mas tomando uma postura assim, bem firme e radical, viver na oração, orar, jejuar, fazer penitência, é a maneira que nós temos de enfrentar tudo isso. E a quaresma é o tempo oportuno para que nós possamos nos fortalecer e purificar. Então, para todos vocês, desejo uma santa quaresma, de oração, de penitência, de jejum e de fortalecimento na adesão a Deus e na fé. Uma boa quaresma a todos vocês.